Seja muito bem-vindo mais uma vez à Sombra da Nossa Árvore. Meu nome é Leninha, eu sou idealizadora desse projeto. Como eu gosto de falar, sou várias coisas, aqui é uma das minhas personalidades e eu sou uma apaixonada por esse projeto, por essa árvore. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial, não sei se vocês perceberam, mas eu tô muito mais calma, porque só de estar do lado dela, a minha energia já deu uma serenada. Mas é muito interessante que a gente estava falando que essa calma externa que ela mostra, por dentro tem uma mulher de 1 milhão de projetos. E é assim que eu quero viver, com 1 milhão de projetos, mas tentando estar presente de fato em cada um deles. Então, com vocês, essa beleza da Marta Molinari, que eu vou deixar ela se apresentar e falar um pouco dela. Conta pra gente de onde que vem essa beleza toda? Ai, que bom. Isso tudo Obrigada. É de respiração e serenidade? Oh, gente, obrigada pelo incentivo, né? Olha, é realmente uma alegria, gente, poder estar aqui com você hoje, Leninha, porque desde que eu conheci o seu projeto, eu fiquei assim muito tocada com essa sua, assim, com esse seu aflorar desse sentimento de fazer esse trabalho com a árvore. Eu tenho muita afinidade com as árvores, é um segredo, né, meu, assim, eu gosto de conversar com as árvores, sabe, eu gosto de fazer, eu sempre tinha uma árvore também muito grande lá em Goiás, que a gente tem uma casa, né, no Bacalhau, chamado Bacalhau, o espaço lá, e sempre que eu chegava eu ia lá e conversava como uma mãe, sabe, eu tinha a árvore como uma mãe para mim, não sei se você tem essa conexão. Mas antes de começar a falar, eu queria que a gente pudesse, assim, trazer esse alinhamento para esse momento, porque é um momento assim tão único, tão maravilhoso, tão lindo que você precisa estar muito inteiro, sabe? Assim, num momento desse para a gente sentir e realmente se entregar, assim, para ser esse fluxo, né, dessa energia tão maravilhosa que é a energia da natureza. Porque ela realmente nos refaz e ela é parte, né, da nossa essência. Então, isso aqui, a gente está, assim, como se fosse parte mesmo daquilo que é essencial na nossa vida, aquilo que é realmente. Então, eu estou pronta para você, para sua entrada. Vamos lá. Então, vamos nos alinhar nesse momento. Vamos trazer essa consciência, a respiração bem profunda. Se possível, traz conexão à respiração bem baixa, abdominal. Tira o ar e vai se esvaziando de toda essa necessidade assim de estar no comando, de ser alguma coisa. Simplesmente deixe fluir nesse momento. E assim nós invocamos toda essa força da Mãe Natureza, toda essa energia da luz, do sol, do ar, né, da água, toda essa energia da Mãe Natureza que está aqui para nós, que possa nos envolver, que possa fazer uso mesmo desse instrumento que nós somos nesse momento. Nós invocamos aos mestres, invocamos a força da Mãe Natureza, invocamos a força dos mestres nesse momento. E pedimos para que eles nos conduzam e que seja feita a vossa vontade. E que assim seja. Tá vendo, né, gente? Eu acho que eu vou te trazer todas as vezes, para eu ficar muito serena. Eu adoraria. Isso aqui para mim é um néctar, é o máximo, assim, Agora, que eu posso querer dentro da minha proposta de vida, sabe? Essa natureza. eu tenho um segredo para te contar, porque eu espiono os meus entrevistados antes deles virem. E aí, peraí, ô Pandora, ô Ellen, chama a Pandora pra gente, que senão ela vai falar no microfone aqui. Eu tenho um segredo para te contar. Eu dou uma pesquisada, assim. E aí a Juliana, Assim. por coincidência, a Juliana que eu amo, a Juliana Carrijo, tia Marta, ela é minha tia. Eu falei, não acredito, Ju. Aí ela comentou, então, Leninha, a gente vai para Goiás e ela fica lá embaixo da árvore, tipo isso aí que você contou de conversar com a árvore, ela tinha comentado. Fico muito. Eu falei, esse é meu número. Tia Marta está aprovada para ir pra árvore. Olha, eu sempre me refaço assim,
Porque se a gente consegue ficar 10 minutos encostado numa árvore, todo esse fluxo de energia que vem, não é? Que é uma energia de fluxo, você também refaz o seu corpo de energia vital. Então, é assim, é um tratamento, não é? Além de ser prazeroso, você realmente sente a diferença, você se conecta com a terra, você se esvazia um pouco desse turbilhão de pensamentos, e isso é o mais importante, não é, para nós, para a gente estar bem. Então agora eu quero que você conte de onde que veio essa talvez é yoga, né? É yoga que fala mesmo? Yoga. Na sua vida, como que aconteceu? De onde que você vem? Onde que ela apareceu para você? Bom, eu tenho um chamado assim muito grande internamente. Minha vida, ela chegou um momento em que eu senti que eu ia para a Índia. Então, eu tinha naquela época uma pronta entrega de roupas. Sério? Sério. Mas já estava fazendo yoga e já estava, assim, um pouco interessada na formação, tudo. Mas esse chamado, quando eu tive contato com uma cinza no terceiro olho aqui, lá do professor Nestor, que eu vi aquela cinza foi que não um magnetismo para mim, sabe? Ela fez, ela me puxou e eu pensei, poxa, mas o que é essa cinza, né? E aí eu quis entender tudo aquilo, né? E aquilo tinha vindo lá do Oriente, né? Então era de um mestre, né, que se chamava Satya Sai Baba, que era a cinza que ele materializava, né? E que era, né, vinha para os devotos, para aquelas pessoas que tinham essa abertura. Como assim? Ele materializava? Ele materializava cinza, né? E como era muita cinza, no final ele abençoava aquela cinza que era preparada, mas ele também materializava. Mas isso me levou a esse chamado interno, que eu falo assim, era um chamado tão grande que não era, a minha mente não pensava se era verdade, se não era verdade, se era bom, se era ruim, não, era. E eu falei para ele, né, meu marido, eu falei, vou para a Índia. E ele parceiro. Não. Ele falou, você tá louca? Você tá louca? O que você vai fazer na Índia? Né? E assim eu passei um ano, né, falando que eu ia para a Índia. Quantos anos você tinha lá nessa época? Foi em 97. Eu tinha, acho que 40 e poucos anos, né? 42, por aí. Eu tô na época. Você tá na época? De ir pra Índia. Então, e aí esse chamado era tão forte assim dentro de mim, até eu vejo que o nosso poder, porque o que nos dá força às vezes para realizar aquilo que é um chamado interno, né? Porque é um chamado que você pode às vezes escutar ou falar assim, ai que louco, né? Uhum. Eu, Marta, né? Ir para a Índia como? Naquela época, em 97, ninguém ia para a Índia, né? Lá era totalmente, não tinha condições assim normais, né? Não tinha os banheiros, não tinha papel higiênico, não tinha nada quando nós fomos, né? Era bem simples mesmo, é outra cultura, é outro mundo. E naquela época, assim, era muito atrevimento, né? Eu falava, vou para a Índia. Mas você sabe quando você se conecta com você e você não pensa, não é? Porque o problema nosso é que a gente pensa muito. E a mente, ela tem as suas limitações, não é? Ela falou, mas como? Você não tem dinheiro? Ou como que você vai ficar um mês fora? Você tem o trabalho, você tem sua mãe, você tem as crianças, né? Mas sabe quando você não pensa e você sente e fala, eu vou, né? Então é muito gostoso isso, quando você se entrega. E eu sinto muito esse poder na minha vida, eu já senti várias vezes, assim, esse chamado e essa conexão com algo que não é a Marta, que é muito mais do que a Marta, que não é a mente, que não é ela, assim, porque a Marta, ela tem muitos medos, ela tem muitas inseguranças, muitas dificuldades, né? Eu nunca faria isso se não fosse, assim, algo que está além, sabe? E eu chamo essa conexão com o divino além da mente, né? E foi até nos últimos minutos, quando ele achou que ele não ia junto e também não me levava e não deixava eu ir, que eu falei para ele, eu sonhei, né, que eu arrumei uma mulher para cuidar dele. Eu falei, olha, eu arrumei uma mulher para você, eu estou indo para a Índia, né? Nossa Senhora!
Ele foi comigo e ele foi assim 7 vezes. Sério? Mais 7 vezes. Depois eu fui mais 2 vezes sozinha, depois que Saibaba fez a passagem, né? Porque em 2011 ele fez a passagem. E eu fui mais 2 vezes. E aí depois que a minha netinha nasceu, eu não fui mais. Além, os netos, eles têm esse poder, né? De segurar um pouco a gente, não é? Uma coisa. Que bom, né? É bom. Mas eu sou um ser assim, como você disse no começo, que eu tenho um projeto de vida assim, gosto de realizar, eu gosto de muita coisa, assim, eu não sou um ser assim estável, sabe assim? Totalmente instável. Eu gosto de deixar fluir todo esse trabalho que vem, assim, eu me sinto como um instrumento e mesmo antes de eu abrir o Diana, que foi uma escola lá no Marista, né? Eu frequentei. Você frequentou eu não sabia Diana? que era sua. Pois é, frequentei. quando eu abri o Diana, antes de abrir o Diana em 2003, não é? Eu fiz um meu mapa astral com o professor Fernando Iácomo, naquela época, e ele falou que eu tinha já um projeto de vida, assim, de levar as pessoas a esse despertar, sabe? Era como se eu fosse esse instrumento, assim, de realmente levar algo que despertasse as pessoas para o que elas são. E é isso que eu sinto, sabe? Essa vontade de falar assim, faz alguma coisa. Eu Tem muita tenho. coisa para ser feito, não fica assim mais ou menos da vida, não. Porque esse dia é um presente, a vida é maravilhosa e tudo é divino demais, não é? Olha esse vento. Olha esse vento, olha tudo isso. Eu falo, gente, não, não, diga sim, né? Eu tenho uma... Diga sim para a vida, isso aqui É demais. é um néctar. Eu fico até... Eu acordo muito cedo, sou muito diurna. Até você falou assim, Leninha, de manhã a gente funciona muito mais. Eu também sou assim. Então hoje eu acordei às 5, então eu faço as minhas práticas de oração, visualizo o dia. Por isso que eu acordo antes da casa, para eu estar só eu. E mesmo no final de semana, quando eu chego tarde, dá 5h30, eu tô de olhar acordada. E um pensamento que me vem assim, não, eu preciso descansar. Não, não preciso, eu tô perdendo tempo. Na verdade, eu tô perdendo tempo. Então eu tenho muito isso. Só que eu brinquei com você que a minha sensação é que o meu corpo não consegue alcançar meu espírito. Aí eu tô com 45 anos, fui ao meu médico semana passada, o Dr. Marco Aurélio, falei assim, Dr. Marco Aurélio, tem algum problema? Eu tô muito cansada, não tá certo. Acha algum problema? Ele falou assim, não vou nem te pedir exame. Sabe qual que é o seu problema? Tudo que você vai fazer é intenso. Você tá aqui na consulta comigo, você tá intensa. Eu falei assim, esse é o problema? Não, então eu prefiro morrer mais nova. Não tem problema. Não, então não tem problema. A gente tem que viver intensamente, não é? Essa intensidade de vida, aí eu falei pra você de um monte de coisa que eu ia realizar. Como é que você consegue fazer esse monte de coisa? Eu já cheguei a pensar assim, eu não foco. Será que é falta de foco? Mas não é, é uma vontade de realizar. Mas, então, qual que eu acho que é o próximo ponto, que foi quando você entrou na minha vida? Que eu liguei para a Alessandra e falei assim, eu preciso de uma mestre iniciada na yoga. A Alessandra é professora Marta. Aí eu falei assim, porque eu quero fazer todos esses papéis, mas eu quero estar nele, de fato, quando eu tiver, eu tô ali naquele papel. E quando a gente faz isso, eu acho que a gente está pleno no momento e aí a gente consegue realizar todas as coisas que a gente quer realizar. É isso aí. É um estado de inteireza, né, de alinhamento com o seu propósito, que faz realizar. É uma energia que passa por você e que conecta, né, com você. Quer dizer, você tem já vamos dizer, uma energia individual, um som, uma proposta, não é? E que se você está alinhado com ela naturalmente ela flui, não é? Mas você precisa estar alinhada com ela. E nesse alinhamento é conectar, quando eu falo assim, um alinhamento, eu falo assim, conectada com o coração, com aquilo que toca você, com aquilo que te chama realmente, não é? Isso tudo te chama, não é? Você vê, esse trabalho com a árvore, isso aqui é um trabalho divino, eu falo, sabe? A dona da árvore tá ali, ó. A dona da árvore. Bom dia! Ó, ela só vem em ocasiões especiais. Obrigada. Ela vem em ocasiões... Ela falou pra mim que quando eles compraram aqui, essa árvore, eles abraçavam ela assim, era facinho. Nossa. Deve ter uns 40 e poucos anos, né, dona Ivana? Uns 40... Que coisa...
44 anos. E agora tá essa... Que coisa divina essa árvore. ela falou. Já tinha ela? Então você está sendo assistida pela dona da árvore, entendeu? e que nos dá permissão. É muita emoção para um dia só, viu? Eu fico muito tocada com essa coisa da árvore, que eu falei para ela, porque eu tenho, assim, muita conexão com a árvore, muita... Eu, até no meu curso de formação de frequência de brilho, eu tinha uma árvore lá que eu conversava com ela. Eu saía, eu falei, no final do curso, eu falei, ó, gente, vou contar uma coisa, eu não sei se eu sou muito normal, mas eu ia lá fora, eu tenho uma árvore lá, que eu me conectava com ela e eu conversava com ela. Adoro, gente, conversa com árvore. Eu converso com as árvores. Não, e essa aqui, meu Deus. Vai dar uma conversa, isso é uma sessão de terapia. Tem uma meditação que eu gravei, que está até no YouTube, porque a meditação da árvore, ela nos faz conectar com os pais cósmicos, sabe? Porque ela representa para nós, ó, tanto os pensamentos, que é o masculino, né, que vem do sol, dos galhos, que é a força do masculino, e o feminino, ele vem das raízes, da terra, não é? Que é o sentimento. Então você tem que equilibrar os pensamentos e os sentimentos, não é? A árvore, ela representa tudo isso. Então você pode fazer, eu chegava lá em Goiás, eu passei teve um momento muito difíceis para mim, assim, que eu tive um trabalho muito intenso de cura interna. Então eu chegava lá, além de eu chorar muito na árvore, eu fazia sempre essa meditação, sabe? Eu me conectava com o Pai Cósmico, né? Para que toda essa energia do sol, para que toda essa força divina pudesse envolver o meu ser, né? E ao expirar, eu devolvia para ele tudo aquilo que me impedia, sabe? De receber a luz, de receber essa sabedoria. E eu pedia a força da mãe, né? Eu me conectava com a terra, com as raízes da árvore ali, porque isso traz uma estabilidade para a gente. Toda a força da mãe que pudesse vir, né? E me nutrir dessa energia que às vezes de acolhimento naquele momento, de doçura, porque era um momento muito duro na minha vida, sabe? Eu passei um momento assim, eu fui convidada para um cargo muito alto na organização e não tive coragem de assumir. Por quê? Os traumas, as dores internas nos deixam, às vezes, limitados. Você vai até um ponto. E eu tive que fazer um trabalho duro comigo para liberar toda essa energia de insegurança, de medo, de não valorização que eu trazia. Autovalorização. Autovalorização. Me dá um guardanapo. Então Vou pegar um guardanapo pra você. Então eu me conectava muito com a árvore. E ali, do lado direito, eu convocava a força do pai, né? E do lado esquerdo, a força da mãe. Então, você se conecta com a árvore como um trabalho de cura. Nossa, eu fiz muito isso, gente. Eu fiz muito. E hoje, como você acha que você está? Olha, eu estou numa fase tão boa, tão assim, cada dia mais conectada com aquilo que eu sinto que é o meu propósito de vida, sabe? De trabalhar muito, mas também de ter o meu tempo. De vez em quando eu dou uma parada, sabe? Eu quero saber de todos os projetos. E dou uma conectada, Nesse momento eu já estou com 2 retiros, né, programados, que eu acho que os retiros, eu fiz retiros demais na minha vida Você toda. sendo a... Não, eu participei de muitos encontros dentro do yoga, dentro da medicina ayurvédica, porque eu fiz também a medicina ayurvédica, eu me formei na Índia, né, eu fiz Nossa Senhora. Em Pune, ficamos lá, ele lá me acompanhando. Firme. Lá. Firme, né, Morano? Você lá do meu lado. Deixa eu só limpar seu batom aqui. Assim, ela foi pegar um guardanapo pra você. Ficou um batomzinho. Aqui a árvore tem disso. Tem a gente, chora, o negócio muda, pronto. Ela vai trazer um guardanapo pra você. Saiu? Saiu. Então, a gente... Você fez a formação, participou Fiz a dos formação, e participei assim, de muitos encontros de retiros. Por exemplo, a formação da frequência de brilho, o curso básico deles são 15 dias que a gente passa internado,
E você faz um trabalho assim muito intenso de... A gente fala frequência de brilho, né? Vem muita luz, mas essa luz, ela acessa todas as sombras e toda a nossa escuridão, toda a nossa dificuldade interna. Então é um trabalho terapêutico. Obrigada. Eu fui, na verdade, para me curar. Não fui para ser só terapeuta, sabe? Eu fui realmente para me ajudar. E é um trabalho. Mas a ideia não é essa, assim, pra gente ajudar o outro, a gente Aham. não tem que, a gente não se cura 100%, eu acho que a gente sempre tem as nossas dificuldades. Sim. Mas pra gente ajudar o outro, a gente tem que pelo menos saber, ó, eu tô passando disso também, vamos junto. É, Não é por aí? é por aí. Bom, mas e aí você me contou desses retiros que você faz. É, eu não só gosto de participar, como eu gosto de preparar também para minhas alunas, porque eu vejo as dificuldades das pessoas e falo, nossa, tanta coisa boa, sabe? Principalmente a mudança na alimentação, sabe, É Leninha? isso que eu queria falar também. É tão importante, né? Não, é muito importante, gente, porque se o seu sistema está todo inflamado, sabe? E quais são os básicos da alimentação que você Olha, acha? basicamente, para você desinflamar seu sistema, assim, se você tem que fazer uma cirurgia, se você não está bem hoje, se você quer recuperar, se você precisa estar bem amanhã, que você vai viajar, ou você vai fazer essa cirurgia, ou você vai fazer um trabalho que você quer estar bem, desinflama seu sistema, tira açúcar, É o básico. tira farinha de trigo e tira os lácteos, leite e queijo. Mas assim, tá. Esses três, eles inflamam o seu sistema. Você não consegue estar bem. Não tem como. Então, assim, a gente precisa ter um sistema alcalinizado. Como que eu falo isso? Se você levanta e toma água com limão, por exemplo, de manhã, você tem esse costume, esse hábito? Não, eu tenho, os meus pacientes têm tido muito problema nos dentes por conta disso. E aí eu parei, você acredita? Então eu até pensei de começar a usar canudinho. Sim. Mas fala da importância Sim. disso, porque eu acho muito interessante. Você precisa alcalinizar o seu meio. Então, um suco de clorofila de manhã, por exemplo, o verde, né? Quando você coloca tudo que é verde, que eu falo clorofila, ele é como se fosse uma transfusão de sangue para nós, não é? Você faz uma alcalinização no seu sistema. Você já atua no fígado, porque eles são sabores amargos, não é? O verde, a clorofila, ele é um sabor amargo. Então, ele já ajuda você a poder se sentir melhor. Então, se você coloca, ó, se você tem uma couve, se você tem um hortelã, se você tem alface, eu ponho tudo que é verde que não seja muito picante. Põe uma maçã para adoçar, a maçã é sempre neutra das frutas, é a única. E você pode pôr um limão, depois que você bate e coa, você põe um limão. Então, se você faz um suco verde, você já ajuda muito o seu sistema. É como se você tomasse uma transfusão assim, você dá uma elevada na sua energia. Quando você está falando em baixa energia, eu já pensei no suco de clorofila. Vou usar. E porque eu não posso ficar com baixa energia. E aí, vamos para os pensamentos e para a respiração. Onde que entra yoga? Assim, você contou uma história muito bonita, porque eu queria também que você enfatizasse o canal do YouTube de você, que eu brinco que eu durmo com você, né? É. Eu ponho meditação para dormir. Meditação, Ai, então aquele seu canal é fantástico. muito E você legal. já ajuda tanta gente. Ele está muito parado agora nesse momento. Mas você tem um histórico, entendeu? Eu que tenho já um vai histórico, ajudando. A gente não pode pensar assim. pouco parado. Não, mas... eu fico igual eu penso na árvore. A árvore, às vezes eu não consigo. Como é um projeto paralelo, eu sou dentista, na verdade. É um projeto paralelo. Mas se eu tiver obrigação, eu não consigo. Isso aqui tem que fluir. Igual não deu pra gente gravar um dia, tá tudo certo. Hoje deu. Só que a gente tem lá um histórico. O bacana da internet, a internet acabou com o mundo. Gente, a internet é maravilhosa. É maravilhosa. Você já pensou quantas pessoas que você já gravou o vídeo há tanto tempo você ajuda? Abriu muito campo aí, muita coisa boa. Na pandemia, se né? não tivesse internet. Nossa Senhora, entendeu? gente, eu adorei a pandemia. Entendeu? Nesse aspecto, ela abriu espaço para a minha vida, assim, muitas coisas boas. Mas me chamou muita atenção uma história que eu gostaria que você repetisse de uma mulher que escreveu um livro. Eu anotei o nome do livro, mandei para o meu grupo de WhatsApp comigo mesma, mas eu queria falar assim. Ela chama Brimatuari, né? Ela teve um câncer com 20 anos e ela era de uma família muito espiritualista. Ela tradicionalmente ela vinha de uma linhagem,
né, de pessoas que tinham muita conexão com, com o coração mesmo, eu falo assim, porque quando a gente fala em espiritualidade, às vezes a gente está pensando numa religião. Não, eu sinto assim, o mestre, a espiritualidade, como uma conexão com o seu coração, sabe, com o seu ser. E ela desconectou um pouco dela, porque ela foi para os Estados Unidos, ela morava na Índia, e ela se tornou uma estilista de moda. Famosa. Famosa. E ali ela não tinha horário mais para comer, ela não tinha horário mais para dormir, ela não tinha mais um hábito saudável de vida, que eu acho que conta muito na nossa vida, gente. É esse dia a dia, esse hábito saudável que você faz, por exemplo, de manhã, se você toma bastante água, tem coisinhas pequenas que você faz que seu sistema agradece muito. E ela perdeu tudo isso. Então, ela teve um câncer com 20 anos, quer dizer, foi uma chamada, né, no ovário. E ali ela fez 10 cirurgias, o câncer fez metástase no corpo dela inteiro. Né? Então ela começou, ela parou tudo e começou a se conectar com ela. Só que o médico disse que ela teria que ir para casa, porque não tinha mais como fazer nada. Não tinha mais o que fazer. Então ela foi para ela tinha uma pequena casa num lugar assim junto à natureza, e ali ela começou a preparar o alimento dela, ela começou a preparar os temperos, sabe, fazer aquelas massalas que vem muito da Índia, né, porque os temperos na Índia, que a gente trabalha dentro da Ayurveda, a Ayurveda é uma medicina que traz assim, a vida, como que seria para eu manter a minha qualidade de vida, não é? A saúde, que foca na saúde, não é que foca na doença, não é? E ela tem essa proposta de trabalhar as ervas naturalmente, não é? A prática da meditação, a yoga, a respiração, a alimentação. Então, é uma medicina focada nessas práticas, não é? E nas purificações. Então, as purificações dentro da yoga, dentro da Ayurveda, são essenciais. A Ayurveda tem os panchakarmas, né? São 5 práticas de purificação para você se... Assim, eu não estou bem. Então, a doença para se manifestar no seu sistema, ela vai demorar uns 6 meses. Mas você fala assim, mas eu não estou bem. Você começa a sentir. Você começa a sentir, mas você faz os exames, não dá nada. E aí é que está o problema. Então, a doença só vai manifestar fisicamente daqui 6 meses. Então, quando você vai na causa, lá naquele ponto da doença, e limpa o que está parado ali, a toxina que está ali, ou pode ser emocional, ou pode ser... Porque os panchakarmas, eles atuam também nesse aspecto emocional, porque eles trabalham o vômito terapêutico. Então, quando você faz o vômito terapêutico, você tira tudo que está parado aqui, que você não engoliu, que você não digere. É forte. Um monte de coisa. É forte. Quando eu fiz a minha formação na Índia, quando eu cheguei em abril de Dhyana, naquela época eu estava no auge da formação. E eu fiz até essas terapias, que era o Vamana, fiz tudo isso, a Abhyanga, Shirodhara, não sei se você já viu falar. Nossa, gente, eu amo a Ayurveda. É a ciência da vida mesmo. Não, olha, é apaixonante. Pensa numa ciência onde você se apaixona, porque tudo que ela fala, você fala, nossa, é isso mesmo. Eu pensava, nossa, é isso mesmo. E ela vai de encontro à individualidade da pessoa, sabe? Então ela mostra para você, porque você tem aquilo, porque aquele sistema seu, você desequilibrou o excesso de água, o excesso de ar, a falta da água, a falta da terra, a falta, sabe? Ai, é maravilhoso. Nossa. Bom, então... Ela escreveu o livro. Ela começou a conectar com essa sabedoria que ela tinha, porque ela vinha da Índia, ela tinha essa sabedoria da Ayurveda. Então ela começou a conectar com a terra, ela começou a fazer as práticas meditativas, ela começou a fazer o alimento dela, né, com aqueles temperos que são... que tem um propósito, não é só de temperar, eles têm um propósito de equilibrar, de limpar o sistema. Por exemplo, o gengibre, ele é considerado o alimento mais anti-inflamatório, né, a erva. Quer dizer, você tem ali no gengibre um medicamento. Então ela começou a conectar com tudo aquilo, porque ela chorou muito também. O chorar também, às vezes a gente tem medo de chorar.
Eu falo para minhas alunas, gente, chora também. Limpa, né? Limpa, acolhe também a dor, acolhe a alegria, mas chorar é igual sorrir. Permita, que medo é esse? A gente tem muito medo da dor também, né? Eu vejo que as pessoas, ai, vou tomar um remédio que pode vir a dor de cabeça. Gente, para que esse medo da dor? Sente a dor, conecta com ela, porque ela é uma mensagem do seu corpo para você. Então, é muito bom. Eu vou... E aí, então, ela escreveu um livro que chama O Caminho da Prática, né? Que ela começa a se curar, porque ela estava... os médicos já tinham falado que ela não ia viver muito, não tinha jeito. Aquela coisa bacana de médico. E ali ela chorou muito, meditou, fez o alimento e começou a melhorar. Hoje ela é uma mestra, né, nos Estados Unidos, ela tem um espaço ayurvédico, ela trabalha muito com as mulheres. Vale a pena vocês buscarem no YouTube, na internet, tá? Brimatuari, tá? O Caminho da Prática. Eu vou colocar na nossa descrição do nosso O Caminho da Prática. E a história dela é linda, e ali ela dá muitas dicas. E outra coisa da mente que eu gosto muito, por exemplo, ela dá muitos sons para trabalhar a mente. Então, a nossa mente, ela é responsável por tudo, assim que nós criamos, né? Como que eu estou agora, né? Como que estão os meus pensamentos. Então, se eu percebo, se eu consigo já olhar para a minha mente e perceber como ela está, é muito precioso isso. Mas se eu não consigo ainda, assim, acalmar minha mente, trazer ela para o momento presente, porque tudo é consciência, né? Se eu estou consciente aqui, ó, eu posso respirar profundo, eu posso me entregar a esse momento sem me deixar, às vezes, ir para outro lugar, porque eu estou aqui, não é? Então, a mente, ela é um grande instrumento, ela é maravilhosa, mas ela também, às vezes, nos faz perder completamente o nosso foco, a nossa energia, a nossa concentração, a nossa alegria. É como se fosse um furo, né? Você perde energia, às vezes, por pensamentos que começam a te levar para uma energia mais densa, de insegurança, ou de insatisfação, começar a reclamar, ou de medo. Então, é muito sutil, né? É muito sutil, e o sutil, às vezes, ele é mais difícil da gente perceber. Então, a mente, ela é comparada com uma serpente. Conta essa. Dentro dessa sabedoria do yoga. Por que a serpente? A serpente tem duas qualidades assim mais brutas, né? Que ela segue um caminho assim sinuoso, né? E ela também tem a tendência de morder tudo que ela encontra. E a mente também, ela faz isso. A mente, além dela ser também inquieta e às vezes tortuosa, ela também tem a tendência de se envolver com tudo que ela encontra. Ela se mescla. Então, se você está num ambiente, às vezes, que seja um pouco mais negativo, um pouco mais assim pesado, eu digo, né? Com conversas, com alimentos, com pensamentos, você mescla um pouco com aquilo. A não ser que você esteja muito alinhada com a sua luz, porque senão você vai ser levada. É incrível a nossa fragilidade, não é? Em direção a, assim, às nossas propostas de vida. Se a gente todos os dias não nos alinharmos, a gente perde um pouco o foco e você vai sendo levado. Não sei se você já sentiu isso. Não, e eu vou mais longe. O que mais me leva são meus próprios pensamentos ruins, os de limitação. Os de limitação. Uma coisa que eu passei que eu não consegui ser do jeito que eu queria, e aí isso vai voltando. Eu tenho conseguido muito falar, não quero ir para esse lugar. Que eu acho que é sair e ser observador da gente mesmo. Isso. Mas quando eu estou muito cansada, quando eu estou, por exemplo, você está num trânsito pesado, aí o externo começa a te tirar do eixo e aí é mais difícil. Então aí eu preciso dos meus momentos de me reconectar e falar assim, o que eu quero? O que já passou e que não faz parte de agora mais? Então, isso é maravilhoso, Leninha.
Essa é a minha busca. Estou tentando, Está, Martinha. está no caminho muito Eu certo. tenho para te contar que, nosso tempo já está acabando. Você acredita? Deixa eu só terminar a coisa da mente, da cobra, da serpente. A serpente, então, ela tem essas duas qualidades brutas, mas ela também, ela tem uma qualidade maravilhosa, vamos dizer assim, ela é, quando a serpente, você toca o som, né, a serpente, ela se entrega ao som, ela se levanta e ela deixa ser levado pelaquela melodia. E a mente faz isso. Então, assim, uma dica boa para a nossa mente é um som agradável, assim, que te leva para esse estado. E a mente também tem essa qualidade. Quando a gente fala no yoga o som on, a mente também, ela se deixa levar por esse som. Então ela se acalma. É legal, não é? Nossa Senhora. Eu só estou pensando se eu vou conseguir fazer um on desse tamanho. Então, essa Brihamathiari, ela também dá muitas dicas nessa questão do mental com sons. E todos nós, uma coisa que eu também trabalho muito na frequência de brilho são os sons. E o som na frequência de brilho é quando você expressa o seu som, que você tira sons, porque a gente faz sons o tempo todo. Não sei se você já recebeu uma frequência de brilho, nunca? Não. Então, é um trabalho com sons e com os cristais, que são frequências mais elevadas, né? Que a gente vai trazer você para acessar esses portais, como se você pudesse se abrir a trazer de dentro de você a sua cura, porque a sua cura vem de dentro, ela não vem de fora. É maravilhoso isso, né? Então a gente tem para trabalhar a mente os sons, né? Se você tem uma música calmante, você coloca, você vai já, sabe, se estabilizar. A mente, ela faz o processo de você ocupar a mente, porque a natureza dela é movimento mesmo. Então, não se preocupe se estou pensando demais, tudo. Mas, assim, se você puder ocupar a sua mente com a respiração, com um som que você gosta, né? Então, tudo isso é maravilhoso. A gente tem, assim, é simples, não é? A gente tem a cura das nossas mãos e a gente não consegue acessar. Não, a gente não conseguia, agora a gente consegue. Eu acho que é tudo muito simples, assim, não tem nada complexo, sabe? Mas é tomar consciência igual você tem feito. Tenho tentado. Me dá meu presente, a gente precisa, infelizmente, a gente precisa terminar, porque o Saulo fica ali olhando a gente, sabe? Mas deixa eu te falar uma coisa. Primeiro eu queria agradecer os 2 livros que você me deu, que a gente tem uma coisa em comum, uma mania de ler vários livros ao mesmo tempo. Meu marido pergunta assim pra mim, você não confunde os personagens, não? Eu não confundo, então muito obrigada, lerei e te contar. Eu vou ter que ir lá te visitar, que agora eu sei que você mora pertinho da minha casa. Moro. As minhas aulas online eu estava me dispersando e agora eu vou lá pelo menos ter uma com você para você me capturar. Moro bem perto ali. Eu quero te agradecer muito a confiança e deixar essa luz que você tem, que é uma luz linda. E que você é linda demais, que eu falei, né, gente? Uma mulher tão bonita, tão assim, serena. E achei muito bonito quando você se emocionou, porque a gente acha que essas pessoas tão serenas nunca passaram dificuldade, né? A gente vê a foto e não vê o filme. Então, essa autocura é muito bonito de ver uma pessoa que sabe se expressar e se emocionar e tá tudo certo, né? E de repente eu vejo essa luz desses olhos lindos e que conversa com a árvore, então eu adorei esse presente que você tá aqui. Eu Esse é um presente para mim. Pra árvore. Nossa, que top! Que lindo! Ah, não, gente. É muito emocionante isso aqui para mim. Eu fico muito tocada, porque realmente é tudo assim que vibra na minha vida, isso aqui, sabe? Essa proposta sua. Então, desde que você me chamou, eu fiquei assim muito emocionada. E fico agora também, né? Obrigada, me dá um abraço. Gratidão. Gratidão. Linda, linda, linda.